você já vai com dificuldade. Chega aquela criatura que expele mau humor. Se você não tomar cuidado, você fica desanimado também a semana toda. E aí entra um fator muito interessante. Eu até destaquei. Mas o critério quanto ao valor da hora... DJ? Mas o critério quanto ao valor da hora depende exclusivamente a Deus, entre a criatura e o Criador. Aqui na Terra a gente valoriza muito mais o trabalho intelectual em detrimento do trabalho manual. Na colônia espiritual não é esse tipo de avaliação que vai ser levado em consideração. É se você está ali inteiro desenvolvendo aquela atividade. André Luiz, naquela reunião, que ele ia pedir para trabalhar como médico, o que ele aceitou? Auxiliar de enfermeiro. Você vai limpar as gosmas ali, os vômitos dos doentes. E foi ali que ele recomeçou a sua tarefa. Que bacana, né? Essa descrição desse trabalho. Interferências espirituais aqui, Roberto. Você está orando, Roberto? Meu DJ aqui. Você tem orado, Roberto? Opa. Valores não utilizados serão revertidos ao patrimônio. Primazia do coletivo sobre o individual. Aqui na Terra, nos dias de hoje é cada um por si. Deus por todos. Salve-se quem puder. Ou mais recente. Quem você está falando? Em nosso lar, coletivo é muito mais importante que o individual. E aí eu fico me perguntando, quantos bônus Chico Xavier, nesta última experiência, 92 anos de idade. Dentre estes 75 anos dedicados à mediunidade com Jesus. Onde esse homem arrumou tanto tempo? Nós que alegamos tanta falta de tempo. Primeiro, trabalhou 41 anos na sua vida profissional, de 1920 aos 10, de 10 para 11 anos, até 1961. Para quem não sabe, aposentadoria por moléstia incurável em um dos seus olhos. Quem assinou foi Juscelino Kubitschek, 17 de janeiro de 1961. Segundo, publicou quantas obras? Mais de 500 obras em diferentes gêneros literários. Todo mundo sabe. Como é que ele conseguiu? Com apenas 5 anos de formação acadêmica. Grupo Escolar de Pedro Leopoldo. Para quem não sabe, ele foi reprovado no 4º ano. Não porque ele fosse incapaz, mas trabalhando tão cedo, num esforço sobre-humano, ele pegou uma infecção do pulmão devido à poeira do algodão. Ficava ausente. E com ausências ele foi reprovado. Teve que refazer o 4º ano. E o mais importante, pouco falado. O Chico, que ele fez a promessa que ele fez a sua segunda mãe, Dona Cidália Batista Xavier, faleceu em 19 de abril de 1931. Percebendo que ia desencarnar, chama o filho, que era do primeiro, a mãe dele era Maria de São João de Deus, e pediu a ele que não permitisse que o pai distribuísse os filhos como foi feito no primeiro. Ele falou: mãe, pode ficar tranquila, eu assumo esse compromisso. Chico Xavier só sai de Pedro Leopoldo depois que todos os seus irmãos e irmãs estavam encaminhados na vida. Naquele tempo, uma irmã encaminhada na vida era o casamento. Apenas uma, passou até uma foto dela aqui,
Doralice, a gente chamava ela de Doralice, tinha uma deficiência física e mental, ficou sob os cuidados de uma outra irmã, Dona Lucília Xavier. E Dona Cidália, irmã do segundo casamento, na casa dela, onde eu conheci o Chico, foi a última a retornar à pátria espiritual. Sabe como que ela tratava o Chico? Uma irmã do segundo casamento, sabe como que ela tratava? A Dona Cidália de 1923. Portanto, o Chico era mais velho do que ela, 13 anos. Mas sabe como é que ela tratava o Chico? Não é como pai, não. Nem como mãe, uma mistura de pai e mãe. Tratava o Chico como mãe. Uma irmã tratar um irmão como mãe. O que me remete a um dito popular que o Chico falava com muita frequência, e é difícil o exercício. Antes da devoção, a obrigação. É fácil ser espírita aqui. O Chico cumpriu todas as suas obrigações. Ele deu tanto sentido à sua humanidade que parecia alguém não humano. Parecia, não era um ET. Eu sei que ele era um encarnado. Sofreu todos os privilégios, todos os sofrimentos que passa o encarnado. No meu olhar. Não fez isso para aparecer. Mas não, porque não teve nenhum. 30 dias antes dele desencarnar, estávamos com uma caravana lá em Uberaba. Chegamos um ano depois daquela luz misteriosa que entrou pela janela. Um ano depois, mais uma moratória, lá estava. Montaram a estrutura da mesa, sem nenhuma expectativa que o Chico aparecesse. De repente, aquele burburinho lá fora. Montaram a mesa, me convidaram, só deixaram a cabeceira onde o Chico sempre ficava. O Chico chegando, aquela alegria temporária, porque ele chegou literalmente carregado. Tem gente que trabalha pouco, já quer aposentadoria espírita, né? O Chico chegou literalmente carregado, não estou exagerando. Com dificuldade colocaram ele na cabeceira. Não inicia. Ele começa a fazer o Pai Nosso. Para na metade. Começa de novo. Quase que eu surtei. Quem conheceu aquela alma lúcida, vigorosa, com uma memória prodigiosa, estava ali, sem nenhum privilégio. Por isso que eu quero encerrar essa nossa reflexão, nesse bate-papo, pegando um cantor, Nando Cordel. E eu queria que vocês acompanhassem a letra dessa música. Ele diz assim: se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Quando acusado, usou amor, caluniado, usou perdão. Quando traído, usou a luz do coração. Quando atacado, ele sorriu. Elogiado, ele nem viu. Com vocês, Nando Cordel, a nossa eterna gratidão ao nosso Chico. Se a gente seguisse o seu caminho,
seria feliz se a gente ouvisse os seus conselhos. Seria feliz se fosse manso como ele. Seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados do amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele mentiu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Acusados do amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele mentiu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados do amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele mentiu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Acusados, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele mentiu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Maravilha, hein? Exerceu a difícil arte de escutar, para que muitos pudessem falar e escrever por seu intermédio. Eu vou encerrar parafraseando o Chico, que eu estou na luta como qualquer um de vocês. Sei o que devo ser, mas ainda não sou. Posso falar em nosso nome? Sabemos o que devemos ser, mas ainda não somos, mas seremos. Isso é uma promessa do Cristo. Perseverança. Um passo de cada vez. Ele falava assim comigo: meu filho, devia olhar para mim, aquela plantinha frágil, como sou até hoje. Ele falou assim: nossa, esse menino temos que tratar com muito cuidado. Meu filho, calma,
Como que ele querendo dizer, você não vai ser um Chico Xavier. Ele não diria isso nunca. Um passo de cada vez. Paz e alegria, gratidão, Chico Xavier. Maravilha, obrigado, John, obrigado. Gente, é o seguinte, o Ricardinho pedindo para a gente pedir, para quem quiser se associar ao Clube do Livro Espírita de Araçatuba, Clube Espírita Josefina Perry Cefali de Carvalho, a Dona Bebé, quem quiser se associar tem ficha de inscrição lá na frente, tá? Cadê o Barcelo? E quem assinar o livro está contribuindo com o Movimento Espírita de Araçatuba, tá? E os livros que estão lá na frente... quem adquirir os livros, as pessoas que estão aqui presentes, obviamente, serão autografados, tá? Da doutora Ivênia Prado, também do John Harley e do Carlos Bacelli, tá? Recadinho. Nós vamos então convidar para a roda de conversa, aqui, para chegar até aqui, né? E quem quiser fazer perguntas também, segundo o Ricardinho, terá que ser perguntinhas objetivas, tá? Curtas, e falar no microfone, tá bom? No decorrer aqui da roda de conversas. Então, aqui conosco Walter Perry Cefali Júnior, dirigente da instituição Nosso Lar aqui de Araçatuba, a doutora Ivênia Prada e Carlos Bacelli. Vamos aplaudi-los? Cadê o John? Estão escutando? Cadê o John Harley? Vem cá, rapaz, vem cá. O Bacelli, vamos aproveitar, já começando, falar sobre reencarnação no mundo espiritual. Um tema simples, tranquilo. O que nos fala André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos? Olha, o Júnior, eu estava pensando nesta pergunta. Quando o John se referiu ao assunto, eu pensei assim, eu vou responder como o Chico respondeu ao Saulo Gomes. Eu não posso transferir a minha certeza. Pois é. Eu não posso transferir a minha certeza a ninguém. Para mim é uma certeza, principalmente diante das pesquisas, do avanço da física, da existência de diversas dimensões. Eu não posso transferir essa minha certeza, eu só posso falar de minha experiência como médium. Eu nunca havia ouvido falar sobre o assunto. À época, nós estávamos psicografando o livro do Dr. Inácio, Na Próxima Dimensão. Foi naquela época em que o Chico estava muito mal, estava no hospital, esperávamos até pelo seu desenlace, quando houve aquele fenômeno das luzes que adentraram o apartamento em que ele estava internado, e ele, que praticamente era um paciente terminal, recebeu alta. O doutor Inácio estava escrevendo por nosso intermédio o livro Na Próxima Dimensão. E os nossos irmãos poderão constatar isto lendo o livro, ou se já leram o livro, fazendo semelhante observação. A partir do capítulo 10, ele tinha um projeto para o livro.
Mas a partir do capítulo 10, ante a iminente desencarnação do Chico, ele muda completamente o assunto. E ele começa a falar sobre o Chico. Eu só sei dizer que quando ele faz referência ali no livro sobre a reencarnação no mundo espiritual, eu, como médium, naquele momento, foi a primeira vez que eu ouvi, ou que eu li, e eu sou espírita desde os 17 anos de idade, embora tenha frequentado o centro espírita que hoje nós presidimos desde os 10 anos de idade, onde eu ia tomar sopa. Mas eu me tornei espírita aos 17 anos e eu nunca tinha ouvido falar, nem da boca de Chico, sobre reencarnação no mundo espiritual. Quando o doutor Inácio menciona o assunto por nosso intermédio, o meu corpo balança na cadeira. Eu balancei na cadeira psicografando. Quando ele fala, quando ele menciona, ele em passant. Depois ele vai explorando o assunto em outras obras, mas na próxima dimensão foi a primeira vez. Mas para mim foi algo tão natural, porque se eu como médium, porque antes de ser médium sou espírita, primeiro sou espírita, depois sou médium. Se eu como médium resistisse àquela ideia, ele não escreveria. Eu não fui levado a nosso lar, claro, mas naquele momento foi como se aquela certeza me entrasse pelo espírito completamente, e eu então pude entender que a Terra é apenas mais uma dimensão, e que a reencarnação é uma lei universal, não somente para o nosso universo físico. Hoje os físicos, eles falam em multiverso, eles estão falando a respeito de universos desconhecidos. Aliás, André Luiz, citado aqui por John no livro Obreiros da Vida Eterna, ele fala que nós percebemos apenas 1/8 dos fenômenos físicos que acontecem. Ora, se nós percebemos apenas 1/8 dos fenômenos físicos, nós somos extremamente limitados. Então, para mim, a reencarnação no mundo espiritual, reencarnação é uma palavra que nos remete à carne. Mas você não tem corpo? Você tem corpo também lá, tem sexo também lá. Sim. Naturalmente vai recorporificar. Não, o John falou sobre bônus hora, mas tem um capítulo de Nosso Lar que para mim é muito mais espantoso. É a questão da alimentação. Sim. Em que os espíritos estavam lá querendo proteína. Bom, então acho que eu não posso transferir a minha certeza. Mas lá em Nosso Lar, André Luiz fala que Nosso Lar é uma colônia de transição para os espíritos que vão voltar à Terra ou que vão ascender a dimensões superiores, desencarnando lá. É isso, né? Mas esse é o tema. É por aí. Então eu não vou me alongar, porque senão eu vou fazer aqui uma outra palestra. E a palestra que o John fez foi extraordinária.
Aproveito aqui para cumprimentá-lo, como quero aproveitar também, Júnior, já que a palavra está neste momento conosco, quero cumprimentar os organizadores desse 18º encontro, o Ricardinho, nosso amigo, você, nosso amigo também, ambos de longa data, por este encontro maravilhoso e extremamente proveitoso. Agora, não posso transferir a minha certeza, mas fico com ela. Sim. Ô, dona Irvênia, vamos colocar uma situação, acho que está ligado, vê se... A dona Irvênia era uma pupila, vamos colocar, da dona Marlene Nobre, é ligada à AME, uma médica veterinária, que traz muitos conhecimentos, e nos relate a experiência da senhora com o pai da senhora, os avós, que ela trouxe, que é uma vivência de muito tempo. Olha, agradeço muito essa pergunta, viu, Júnior? No meu livro Espiritismo, Razão como Método, Mediunidade como Laboratório... Vocês estão ouvindo? Objetivo, o último capítulo, mostrei para eles hoje, eu faço uma homenagem a um pioneiro, que foi o meu avô, pai do meu pai, Caetano de Santos. Essa história do meu avô é tão bonita que eu não resisti e no livro eu coloquei esse capítulo, né? O meu avô, ele é migrante italiano. Quando ele chegou ao Brasil, no final do século XIX, ele visitava as fazendas e vendia coisas, diziam as minhas tias, em lombo de burro. Ele comprava as coisas, punha nos animais e ia para as fazendas. E ele já era um espírito tão nobre que as minhas tias contavam que quando ele chegava numa fazenda, ainda era época da escravatura, e tinha algum escravo no tronco, em castigo, ele primeiro deixava o burro na sombra, ia conversar com o fazendeiro, até convencê-lo a tirar a criatura do castigo, para depois oferecer a sua mercadoria, não é? Bom, esse meu avô era de formação católica, e quando a minha avó, a sua esposa, na última gravidez, ela teve um envenenamento acidental, ficou à morte, ela e também a criança que ela gestava. O meu avô fez uma promessa que se a minha avó se salvasse, a criança também, ele iria à Itália e traria uma santa da terra dele, que era Amalfi, da altura da minha avó. A minha avó não era muito alta, era meio baixinha. Aconteceu isso, ele foi lá, trouxe a santa, fez um altar em casa e colocou a santa lá. A minha avó começou a ter uma dor de cabeça e foi para São Paulo. Meu avô já era um comerciante abastado nessa ocasião e consultou os melhores médicos, ninguém resolvia a tal da dor de cabeça cíclica da minha avó. Até que um dia chegou ao balcão, meu avô tinha uma loja muito grande. Um senhor que tomava conta das casas que ele já tinha de aluguel em outra cidade. E ele falou: cadê a dona Filomena? Porque ele disse que a minha avó era muito simpática no trato com as pessoas. Aí o meu avô disse: ela está com uma famosa dor de cabeça, ela está deitada. Essa pessoa era espírita, morava numa cidade próxima e falou: me dá o nome completo dela, que eu vou colocar o nome da dona Filomena em prece. A minha avó começou a melhorar. O meu avô começou a perguntar as coisas. Esse senhor começou a trazer livros espíritas para ele, Bacelli. Ele foi lendo e aconteceu com meu avô o que aconteceu com o Dr. Bezerra, que ao ler o primeiro livro ele disse assim: mas isso aqui para mim tudo é natural. Ou seja, ele já foi um espírito preparado, já conhecia essas coisas. Quando ele começou a ler o livro espírita, ele falou: mas é claro que é assim. Bem, ele se tornou espírita, doou a santa para a igreja. E as pessoas da cidade fizeram uma leitura equivocada. Então, diziam assim: ele desprezou a santa. E sabe como é que penalizava o meu avô? Vocês sabem o que é pinico? Alguém aqui se lembra do que seja pinico? Né? Pinico.
que se punha embaixo da cama, quando não se tinha banheiro. As pessoas tinham a audácia de pegar o seu pinico e jogar o conteúdo sólido e líquido dos pinicos nas portas da loja do meu avô. Isso durante muito tempo. Então, ele tinha que levantar mais cedo, lavar as portas da loja para abrir a loja. Imagina isso no começo do século XX, por volta de 1915, por aí, né? Era uma coisa assim, não era fácil ser espírita naquela ocasião. Meu avô foi muito perseguido. Bem, o meu avô construiu o centro espírita da minha cidade, que agora está com 108 anos. E ele criou também um abrigo com 29 quartos para acomodar as pessoas que não podiam viver em outro lugar, e também para as pessoas, às vezes, que vinham de outras cidades obsidiadas para se tratar no centro espírita Luz e Caridade da minha cidade, né? Então, meus amigos, foi nesse ambiente que eu nasci, não é? O meu avô, ele fundou esse centro em 1917. O meu pai nasceu em 1905. Quando eu nasci, como terceira geração de uma família espírita, eu já entendi, eu já vivi nesse meio. Então eu contei para eles hoje lá na casa do Júnior, que o meu pai, já muito idoso, ele fez muita caridade, muito trabalho na casa espírita. Ele pegava à noite o guarda-chuva, a garrafa de água para fluidificar e a lanterna, e subia, e depois subia mais um quarteirão e virava onde era o centro espírita. Um dia o meu pai atravessou a rua e foi subindo, eu fotografei. Quando ele estava no segundo quarteirão, eu fotografei, eu tenho essas duas imagens dele. Então eu digo assim, eu não encontrei, meus amigos, outra coisa melhor para fazer do que seguir as pegadas do meu pai, do meu avô. Então eu falo que Deus teve tanta misericórdia de mim que já me fez nascer numa casa espírita, não é? Essa é a história do meu avô Caetano de Santos e de toda a nossa família, e está no último capítulo desse meu livro, Espiritismo, Razão como Método, Mediunidade como Laboratório e Moral como Objetivo. Eu agradeço a Deus ter feito parte dessa linda história que meu avô começou. John, fale para nós o encontro seu com o Chico, naquele momento em que o Chico está chegando próximo ao Natal, sobre a nave. Pois é, meus amigos, eu não entrei no Espiritismo pelo sofrimento. Eu sou natural de Pedro Leopoldo, entrei pela curiosidade. Se falava muito em Chico. O Chico saiu de Pedro Leopoldo no dia 4 de janeiro de 59. Eu reencarnei em 61 e brincava com ele. Nossa, Chico, eu estava no mundo espiritual perguntando: o homem está onde? Pedro Leopoldo. Tem como reencarnar lá? Devo ter perguntado. Eu acho que ele viu que eu estava chegando. Eu falei: o rapaz, vamos dar uma distância maior aqui, porque ele foi para Uberaba, 550 quilômetros de Pedro Leopoldo. Mas o que me encantava no Chico é o respeito pelo outro, é o respeito, é o amor que ele tinha pelo outro. Eu, como biógrafo e amigo, eu posso dizer o que ele fez, para onde ele foi. Agora, dizer o que ele sentia é uma tarefa para mim humanamente impossível. Eu não tenho esse amor. Eu tenho uns flashes, de vez em quando, aquela sensação de sensibilizar pelo sofrimento de alguém. Por exemplo, numa ocasião, e foi muito impactante, quando alguém me pergunta: qual foi a cena mais impactante para você? Eu ia em Uberaba, peguei ainda o receituário mediúnico, no início dos anos 80, muita gente, muitas caravanas, me coloquei ao lado do Chico, tinha o receituário e posteriormente as mensagens consoladoras. Quem desejasse mensagens, fazia-se uma fila, umas 90, 100 pessoas ali no grupo espírita da prece. Eu não sou do tempo da comunhão espírita cristã não, viu, gente? Eu sou do tempo lá da casa, da segunda casa, de 75 para cá. Aquela fila numerosa,
eu atento ali em tudo que ele fazia. Hoje eu estou meio falador, mas naquela época eu ficava muito mais silencioso. De repente, no meio dessa fila, surta uma senhora. Surtou. Ela havia perdido, e falou isso em alto e bom tom, perdeu o marido, os filhos e o marido em um único acidente automobilístico. E todo mundo ficou impactado. Nem os colaboradores do Chico sabiam o que tinha que fazer, esperando a reação do Chico. Eu, na minha ignorância, fiquei imaginando que o Chico devia usar esses jargões que nós espíritas, de coração, nós usamos, né? Não cai uma folha senão que Deus queira, Deus não coloca fardos em ombros que não podem suportar, coisas assim que a gente fala de coração. Todo mundo em silêncio, esperando a reação do Chico. Chico não fez nada disso. Depois de alguns minutos, aquela senhora surtadinha lá no meio do salão, Chico se levanta em silêncio, caminha em silêncio a direção àquela mulher, abraça e chora com ela publicamente. Eu não sei o que é isso. Eu queria saber. Eu não sei o que é isso. Abraçou de uma maneira, sem dizer nada, ele disse tudo. Não usou expressão verbal nenhuma. Abraçaram os dois ali. Isso, na minha cabeça, é a maior lição que ele nos deixou. Para mim. Ele resolveu o problema dela? Não. Continuavam desencarnados. Mas eu olhei para aquela mulher, chorosa, sofrida, lacrimosa, mas um brilho no olhar. Fui falar isso na live, dizendo assim: gente, o que é isso? Uma senhora me responde: John, esse é o amor do Cristo por nós. E eu continuo me perguntando: que amor é esse que eu ainda não conheço, mas eu quero conhecer, eu quero sentir, porque o maior legado deixado pelo Chico é que ele seguiu a máxima do Evangelho, do amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Significa dizer, amar o outro do jeito que ele é. Isso é muito difícil. Independentemente da sua orientação sexual, da sua orientação política, independente da sua orientação religiosa, amar é amar, sem exigir do outro absolutamente nada. Isto é o essencial em Chico Xavier. Foi um homem que exemplificou. O que me convenceu, claro, a mediunidade, os livros, mas olha os exemplos. Por isso que eu sempre sonhei como, eu queria ser como ele. Eu queria ser como ele. Mas a porta é estreita. Muitos os convidados, poucos os escolhidos. Exemplo está aí vivo para nós, né, João? Bacelli, conta para nós a experiência que você teve com ele ao longo, mediúnica, ao lado, e também no Pássaro Preto, lá nos eventos que você escreveu, um livro, inclusive, relatando os episódios semanais em que as pessoas iam até Uberaba, vendo a mediunidade, a bondade, a interpretação e os fenômenos que ocorriam. Conta para nós o que você lembra. Ô Bacelli, e acrescentando, aquele caso do cachorro sujo. Você fala do abacateiro. Do abacateiro, desculpa. Olha, eu vou dizer a vocês, eu fico hoje assim, muito feliz por aquele livro, Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, ter sido publicado. Porque eu fico pensando que se aquele livro, que é simples, se aquele livro não tivesse sido publicado, aquelas reuniões teriam sido esquecidas. Aquelas reuniões não fariam parte da história, vamos dizer, do Espiritismo com Chico Xavier
em Uberaba. Nós começamos a fazer anotações despretensiosamente, porque o Chico não falava se ele percebesse um gravador. O John disse aqui na palestra dele que ele ficou muito tempo sem conceder entrevistas. Ele recomeçou com Saulo Gomes, porque ele confiou no Saulo Gomes, porque realmente as experiências do Chico com a imprensa leiga as experiências foram muito difíceis. Eles iam a Uberaba, gravavam, fotografavam, entrevistavam e depois publicavam o que queriam. Gravavam lá às vezes meia hora de conversa com Chico, conversas interessantes, as respostas extraordinárias de Chico, porque eu defino o Chico com poucas palavras. O Chico é uma maravilha. É uma maravilha. Não sei se é a 9ª, se é a 8ª maravilha do mundo. Mas o Chico é uma maravilha. Mas eu comecei a anotar com um caderno no joelho. Anotava o que eu podia, porque eu entendia que aquilo não podia se perder. Aqueles comentários de Emmanuel, o Chico começava assim: o nosso Emmanuel presente nos pede para considerar. E aí nós todos estávamos ali deitados no divã de Emmanuel. Era uma terapia, ali ao ar livre. O espiritismo ao ar livre, não é? Em plena natureza. E era um combate ali, vamos dizer, indireto, entre aspas, ao elitismo, que graçava e hoje graça muito mais, infelizmente, no movimento espírita. É o tal do elitismo. O Chico ia para a periferia. Acontece o seguinte, eu achei interessante, porque quando o Chico percebeu que nós estávamos tentando escrever o que ele falava, ele começou a falar mais devagar. Ele começou a falar mais devagar e praticamente ele já falava sabendo no que ia virar aquilo. Não é? O Chico Xavier era a sombra do abacateiro, não é? Inclusive tem um segundo livro que se continua ao Chico Xavier, a sombra do abacateiro, que é as bênçãos de Chico Xavier, que temos também diversos episódios ali ocorridos no abacateiro. Agora o John está pedindo aqui para a gente lembrar a história do cachorro. Uma vez nós estávamos lá no abacateiro, a reunião começava às 14 horas, 2 horas da tarde. Uberaba tão quente quanto Araçatuba, e o Chico sempre de paletó. E nós estávamos lá no abacateiro, e a reunião tinha muita gente, porque era um encontro ali nosso, dos que visitavam o Chico de várias cidades do Brasil, com os nossos irmãos e irmãs da periferia. E eu vou dizer uma coisa, o Chico ficava na fila, atendendo aquelas pessoas, cumprimentando aquelas pessoas, e ele chamava cada uma pelo nome, daquelas pessoas humildes, simples, que moravam na periferia. E eu ficava observando. E ele perguntava assim: oi fulano, como é que vai? E seu pai melhorou? E a sua mãe, como é que está de saúde? E seu menino, como é que está? Rapidamente, mas ele perguntava pelos familiares. Mas, gente, como é que o Chico lembra o nome de todo mundo ali e tal e coisa? Mas aí numa tarde muito quente e de muita gente, apareceu um cachorro, um caramelo.
Era grande assim o cachorro. E aquele cachorro, eu acho que ele tinha rolado numa carniça, porque era um terreno baldio ali, muitos terrenos baldios, e ele devia ter rolado ali na carcaça de um animal morto. E naquele calor, vocês imaginam o cheiro que estava aquilo ali. E o cachorro foi entrando no meio de todo mundo. E caridosamente, os espíritas eu não me esqueço nunca. Eu cheguei a ameaçar, mas ele não chegou perto de mim. Eu sei que ele caminhou, o Chico estava sentado no banco, um banco de madeira muito tosco, era tudo tosco lá. Um banco de madeira muito tosco. O cachorro se aproximou do Chico, o Chico fez assim, psst, psst, chamou o cachorro. Eu falei, mas não é possível esse cachorro. Ele está morto e não sabe. Vocês não há de ver que o Chico, com aquele paletó, ele se abaixou com as duas mãos e trouxe o cachorro para o colo. E ficou com aquele cachorro no colo até terminar o culto, que demorava uns 40 minutos, 45 minutos, né? Eu só sei dizer que depois que o Chico pegou o cachorro no colo, quando o culto terminou, todo mundo queria pegar o cachorro. Você Eu não. Eu falei, não peguei antes, não pega agora. Mas essas coisas todas aconteciam lá no abacateiro. Mas eram reuniões, olha, as reuniões de psicografia eram extraordinárias. As reuniões na casa de Chico, nas quartas-feiras, eu e Márcia, minha esposa, 10 anos, eu, Márcia e Chico, as quarta-feiras e tudo, eram extraordinárias. Mas aquelas reuniões do abacateiro, esse livro do abacateiro, eu não escrevi, eu organizei. Não escrevi o livro. Esses livros nossos de biografia sobre o Chico são organizados por nós. Porque muitas vezes o Chico mandava documentos para nós, lá em casa, e escrevia assim, eu tenho os escritos lá, nós vamos expor tudo agora no Pedro e Paulo, porque muita gente acha que é mentira. As cartas que ele nos escrevia toda semana, vamos expor lá numa vitrine com 2 cadeados. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, essas reuniões, elas foram muito importantes porque elas nos lembravam aquelas reuniões do cristianismo, de Jesus ali à beira do Tiberíades, com aquela turma toda. E o Chico, como dizia o Peralva, até o Geraldinho é que falou isto, eu não sabia, o Geraldinho é que nos contou, que o Peralva falava assim, o Chico é o nosso Jesus Cristinho. E eu concordo, porque o Chico é uma maravilha. E ponto final. Dona Irvênia, conta para nós. Só para nós finalizarmos, conta para nós a leitura dos livros de André Luiz que a Dona Marlene incentivou a vocês da AME, da obra do Chico. Olha, pessoal, outro privilégio que eu tive na vida foi conviver longos anos com a doutora Marlene Nobre. E a coisa começou assim, final da década de 70, entrando pela década de 1980,
eu levava as minhas 4 filhas nas aulas de evangelho na Seara Bendita, lá em São Paulo. E eu acabei caindo lá na Seara, porque eu perguntei para um colega lá na veterinária, que era espírita, se ele conhecia algum centro espírita que tinha evangelho para levar as minhas filhas. E ele frequentava as reuniões de Herculano Pires. Ele falou: olha, eu sei que a filha do Herculano, a Heloísa, leva os filhos dela na Seara Bendita. Eu falei: pois então é lá que eu vou levar. Eu moro, meus amigos, atrás da cidade universitária. Eu pegava o meu fusquinha todo sábado à tarde, a minha filha está ali, uma das minhas filhas que pode confirmar. Pegava toda a Marginal, pegava a Bandeirantes, e não tinha aquela ponte da Traição que liga a Marginal Pinheiros com a Bandeirante, com aquela rua que vai para o Ibirapuera. Eu ia até a ponte do Morumbi, virava para pegar aquela rua que desembocava lá perto da Seara. Bom, então, nessa coisa toda, conhecendo a Heloísa Pires, e ela falava, ela dizia assim: Ivênia, no sábado e à tarde a gente veio aqui para a Seara, mas de manhã eu vou numa reunião da Associação Médica Espírita. Eu falei: Heloísa, onde é isso? Ela disse: são os médicos que fizeram essa associação e se reúnem no local de trabalho da doutora Maria Júlia, que era perto da Beneficência Portuguesa. Aí ela disse assim um dia para mim: você não quer ir? O que eu respondi, hein? Falei: claro que eu quero. E eu peguei e comecei a frequentar no sábado de manhã as reuniões da Associação Médico Espírita. Lá, pessoal, eu conheci todos os pioneiros, criadores da Associação Médico Espírita, e depois do Brasil, e depois a internacional. Conheci a doutora Marlene Nobre. Aí eu comecei a viajar com ela, a acompanhar a doutora Marlene, e também depois, a partir de 2008, eu comecei a ir no que ela chamava de périplo europeu. Era aquela reunião que ela fazia os congressos todo ano na Europa. Bem, a doutora Marlene, ela tinha especial, quase uma veneração pelas obras de André Luiz, né? Porque ela conviveu durante 6 anos com o Chico Xavier quase diariamente. Porque onde é que ela foi fazer a faculdade de medicina, apesar de ser paulista? Lá em Uberaba, né? Então, naquela época, o Valdo Vieira já psicografava com o Chico, mas ela era estudante de medicina na mesma faculdade que a doutora Marlene entrou. E o Chico é que mandou o Valdo chamar a doutora Marlene para começar a frequentar as reuniões lá. Bem, a doutora Marlene sempre recomendava para nós todos das AMES que a gente resgatasse as coisas de André Luiz, de interesse da ciência, para colocar em publicações, em palestras, para divulgar, para que a ciência acabasse conhecendo. Bem, com isso eu acabei escrevendo aquele livro Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, junto com o Décio, que está chegando de viagem, e o Dr. Sérgio Lopes, lá do Sul. Esse livro, eu me baseei nas obras de André Luiz, principalmente no livro No Mundo Maior, pelas lições de Calderaro. Porque na veterinária, meus amigos, eu fui docente, pesquisadora durante muitos anos, lecionava neuroanatomia funcional e medicina veterinária. Antes de começar a dar essas aulas, eu fui à Faculdade de Medicina da USP, fiz um estágio de 3 meses estudando o cérebro humano, do ponto de vista macroscópico e mesoscópico. Quando eu comecei a fazer isso na veterinária, eu comecei a fazer um paralelo da morfologia, da estrutura dos cérebros animais com o cérebro humano. E eu posso dizer para vocês que o projeto arquitetônico é exatamente o mesmo. O que varia é o número de neurônios, né? Bem, então, a doutora Marlene também escreveu aquele livro, As Máscaras do Processo Obsessivo, Obsessão e Suas Máscaras, com base nos relatos de casos de obsessão relatados por André Luiz nas suas diversas obras. E assim foi indo. Quando chegou em 2013, um grupo de médicos da Associação Médico Espírita do Brasil
resolveu fazer um paralelo entre as citações da literatura acadêmica sobre pineal, glândula pineal, com a literatura espírita. Eles se organizaram, fizeram uma varredura de todos os livros de André Luiz que falavam de pineal. E também fizeram uma varredura das informações acadêmicas, puseram lado a lado e fizeram um trabalho, um artigo que foi publicado numa revista acadêmica de alto impacto de publicação. Como esse artigo foi levado para essa revista, assim ele foi publicado. O indivíduo editor que fez a revisão da obra não deu nenhuma sugestão de que se modificasse alguma coisa ou se retirasse, não. Ele aceitou o trabalho na íntegra. Esse trabalho está publicado numa revista de alto impacto. E o Giancarlo Lucchetti, que é o primeiro autor, numa palestra, ele disse assim: a partir desse artigo, tanto André Luiz quanto Chico Xavier, que foi o médium, já constam do PubMed, que é uma das principais fontes de informação da literatura médica, né? Então, bom, e com isso tudo, eu estava viajando com a doutora Marlene para a Europa, e eu resolvi comentar com ela. Falei: doutora Marlene, eu venho estudando o cérebro humano, o cérebro dos animais há tantos anos, e agora eu tenho uma porção de informações também na literatura espírita. Eu gostaria de fazer algum trabalho de publicação, comparando as duas coisas. Ela disse: Ivene, mas um artigo não é possível porque o cérebro tem centenas de estruturas e de nomes. Ela disse: isso caberia num livro. Eu falei: é o que eu quero fazer. Ela disse: Ivene, então faça isso. Eu já tinha comentado com o Décio essa minha vontade de fazer a publicação. Eu tinha convidado o Décio. Eu falei: Décio, eu vou fazer a parte de neuroanatomia, que é o que eu faço profissionalmente, e você faz a parte de neurofisiologia. Porque o Décio, ele já tinha escrito aquele livro, A Fisiologia Transdimensional. Bom, a gente estava lá na Europa, à noite eu fiz uma palestra falando da visão de Calderaro, que está no livro No Mundo Maior de André Luiz, a respeito da casa mental em 3 andares, cada um dos andares interagindo com cada andar da casa mental. Quando eu terminei a palestra, estava assistindo na primeira fila o Dr. Sérgio Lopes, lá do Sul, que tinha acabado de escrever aquele livro, As Leis Morais e Saúde Mental. Quando eu sentei perto dele, ele falou: Ivene, eu preciso conversar com você. Quando fomos jantar, ele então tocou no assunto. Ele falou: Ivene, as leis morais, as 10 leis morais, dá para colocar blocos de leis morais em cada um dos andares da casa mental. Eu falei: pois então, Sérgio, faça isso. E ele entrou também na autoria do livro Cérebro Triuno. Então ficou uma autoria triuna também, né? Então, meus amigos, isso tudo aconteceu pela vontade da doutora Marlene, pela orientação que ela sempre nos deu de fazer isso. Tirar o que tem na obra de André Luiz e colocar disponível na literatura, né? Então, pensando nisso, meus amigos, o ano passado e retrasado, me veio na ideia o seguinte: falei: olha, eu trabalho estudando essa questão espiritual dos animais há mais de 30 anos. Eu falei: acho que está na hora de eu fazer uma revisão, uma varredura das obras de André Luiz, coletar tudo que se fala sobre os animais, confrontar com a literatura acadêmica e fazer uma publicação. E foi o que eu fiz, né? Então é o meu último livro, chama-se Animais na Escola Evolutiva, segundo as obras de André Luiz. Essa expressão escola evolutiva é de Emmanuel. E eu, quando li isso, eu vi isso, eu falei: nossa, mas é isso mesmo, não é? Porque a escola da vida, meus amigos, é uma escola evolutiva, não é? A todo momento, quantas lições nós aprendemos na escola da vida. Então, nesse livro, Animais na Escola Evolutiva, segundo as obras de André Luiz, eu fiz assim: eu fiz uma varredura das obras de André Luiz, particularmente daquelas que integram a série A Vida no Mundo Espiritual. Coletei tudo que ele falou, que os mentores falaram, tem coisas maravilhosas. E confrontei depois, às vezes, com literatura acadêmica, com outros autores e tudo, né? E uma coisa que eu fiquei, assim, matutando, como é que eu ia montar os capítulos,
Eu falei, bom, eu tenho esse material todo, coloquei lá na mesa, falei, como é que eu vou montar os capítulos? Aí eu me baseei também em Emmanuel, porque em vários livros, por exemplo, você pega a Vinha de Luz, o que ele faz? Ele cita uma frase, às vezes, de Paulo, e depois ele discorre páginas sobre aquele assunto. Eu falei, eu vou fazer isso. Eu abro o capítulo e depois eu coloco literalmente todos os trechos que constam dos vários livros. Depois eu abro comentários e reflexões e falo de outros autores e faço uma coisa assim. Então, Júnior, foi com essa orientação da doutora Marlene que eu escrevi não só o Cérebro Triuno com esses dois amigos assim do coração, mas essa minha última obra também foi com esse objetivo, viu? De resgatar as obras de André Luiz e colocá-las em publicação para ficar disponível no meio acadêmico, né? Pessoal, acho que nós vamos finalizar. Nós vamos finalizar para voltar amanhã depois do almoço e vamos fazer uma prece rápida, fechando os nossos olhos, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos e que possamos usufruir destes instantes e destes ensejos de crescimento. Que assim, agradecidos e confiantes na Tua proteção, possamos finalizar dando graças a Deus, e que assim seja. Da sua pergunta, você viu, né? Eu entrei em outra direção. Foi bom fazer a pergunta. Foi ótimo. Vou só dar um recadinho. Então, pessoal, lembrando que amanhã, tá? Amanhã contaremos com todos vocês, com a palestra da doutora Irvênia Prada, né? Muito prazer conhecê-la, por sinal. Também o João Pedro Prado e o Geraldo Lemos Neto de Belo Horizonte, tá? Aqui amanhã a partir das 13 horas. Contamos com a presença de todos, agradecemos inclusive as caravanas, tá? As pessoas que vieram das cidades vizinhas, as pessoas que vieram de vários estados, eu não vou citar aqui o nome dos estados, com medo de esquecer de algum. Muito obrigado pela presença de todos, tá? Lembrando que lá na frente tem vários livros para serem adquiridos, alguns para serem autografados, também camiseta deste encontro, como essa aqui que eu estou usando, para ser vendida, tá? E também camisetas que o John Harley trouxe, tá? Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite.